Olá, meus amigos internautas, boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá onde você estiver e quando você estiver assistindo este vídeo. Nós vamos falar hoje um pouco mais sobre a besta do Apocalipse. Entretanto, se você ainda não se inscreveu neste canal, clica aí embaixo em inscrever-se ou inscreva-se ou subscribe se você estiver com seu computador no idioma em inglês aí. E também se assina lá, aquele sininho ali, o sininho vai te avisar sempre que eu entrar no ar. Então, faça isso aí. Bem, seguindo agora o que nós vemos, os acontecimentos atuais. Hoje recebi uma manchete dos jornais, aliás, uma vasta reportagem da CBN, ou deixe-me ver exatamente aqui, não foi CBN, desculpa, da BCC, de uma BBC, desculpa, da BBC. Então, uma reportagem que eles falam que os imigrantes brasileiros nos Estados Unidos estão sendo ignorados pelo governo e apelam para o governo brasileiro para ajuda. Olha, eu estou aqui nos Estados Unidos há 38 anos, radicado aqui nos Estados Unidos e lido diretamente com a comunidade brasileira. Para vocês terem uma ideia, fui o primeiro brasileiro a colocar um programa de noticiário do Brasil nos Estados Unidos, programa de rádio, de notícia. Também o primeiro brasileiro a colocar um programa de televisão para brasileiros nos Estados Unidos, com transmissão de notícias, naqueles tempos ainda em que a notícia chegava para a gente via a Radiobras, a agência Radiobras do Brasil, enviava para o consulado brasileiro o resumo de todas as notícias dos principais jornais do Brasil, e o consulado brasileiro mandava para mim, via fax ainda, naquele tempo de fax, caríssimo a folha de fax naquele tempo ali, era aquele papel de rolo e papel fotográfico, e a gente recebia aqui aquela quantidade de notícias do Brasil. Todos os dias, 9 horas da manhã, pontualmente, o consulado mandava para a gente essas notícias, e quando era 9h30 eu já estava transmitindo para a comunidade brasileira. Então eu estou integrado, não é que eu seja um brasileiro alienado da comunidade brasileira aqui. Não, eu estou integrado com a comunidade brasileira e não estou vendo isso que o jornal publicou, isso, as notícias publicadas aí. Então essas notícias elas estão exagerando. Pegaram um outro brasileiro aí, que realmente há brasileiros que estão em situação de pânico por causa do que está acontecendo, mas a maioria deles com medo de voltar para o Brasil, porque ainda se sentem muito mais seguros aqui nos Estados Unidos. A reportagem cita em especial a cidade de Boston. Olha, eu vivo em New Jersey, mas tenho família lá em Boston, tenho colegas lá em Boston, uma quantidade enorme, tenho pessoas que trabalham comigo, nos representando na região de Boston, então a gente está bem inteirado do que se passa ali. O estado de Massachusetts é um dos, se não o melhor estado dos Estados Unidos para o brasileiro ou para o imigrante ilegal viver. Talvez seja por isso que haja tanto brasileiro em Massachusetts. É porque o governo de Massachusetts ele é muito amigo da população estrangeira, principalmente do brasileiro. O brasileiro é muito bem quisto com o governo de Massachusetts. Lá em Massachusetts, o brasileiro ou estrangeiro, mesmo estando ilegal no país, tem todo o direito à assistência médica. Eu conheço casos de pessoas muito próximas de mim que saem de New Jersey para ir fazer tratamento em Massachusetts, porque o atendimento deles para o imigrante lá é ainda melhor do que New Jersey. Não quer dizer que New Jersey seja ruim, mas lá é tão bom. Os médicos trabalham, tratam como se fossem pessoas que estão pagando e pagando caro pela consulta. Para terem ideia, tem tido casos de pessoas muito ligadas a gente aqui, conhecida da gente aqui, que quando chega um dia antes da consulta, eles chamam para a pessoa dizendo, olha, não se esqueça, amanhã é a sua consulta. A pessoa perde a consulta, eles chamam, olha, temos que remarcar sua consulta, porque você perdeu sua consulta.
Então, veja, o atendimento é um atendimento como se fosse atendimento privado. Então, por favor, gente, não se espantem. Eu recebi o noticiário de um amigo meu, aí no Brasil, um engenheiro amigo meu, mandou para mim um noticiário dizendo: olha, eu estou aqui boquiaberto, estou aqui isso, assustado com a situação dos brasileiros aí. Por favor, me explica como é que está essa situação, o que vocês estão fazendo aí pelos brasileiros. Eu disse: olha, aqui em New Jersey nós sequer estamos precisando ajudar os brasileiros aqui, porque as cidades, a prefeitura, por exemplo, de Newark, a maior cidade aqui com concentração de brasileiros, mal começou a situação do confinamento, né, desse isolamento vertical, ou no caso aqui horizontal, e já a prefeitura começou a distribuir alimento para quem precisava. Então está havendo atendimento público e está havendo atendimento de hospitalar, não há discriminação em quem pode ou não para o hospital. Então, a gente pode ficar tranquilo, o atendimento é geral aqui. E no mais, temos a comunidade aqui que é muito forte, muito unida. Se chegar a este ponto, pode ter certeza que nós vamos nos unir, as igrejas estão preparadas para ajudar, prontas, né? Preparadas, nem que seja, digamos assim, no espírito, emocionalmente, prontas a se envolver para ajudar a quem precisar. Então, essa notícia é uma notícia exagerada mesmo da BBC, que vem exagerar, dizendo que, falando aí de uma mulher grávida que estava na casa com uma pessoa com coronavírus, não houve nenhum atendimento e não sei o que, até que a ambulância veio e levou, e moravam vários na mesma casa. Bem, é uma situação que acontece aí no Brasil também. Por que não fizeram uma reportagem nas favelas brasileiras e mostraram a quantidade de gente que mora no mesmo lugar, para mostrar, olha a quantidade de gente que moram dentro do mesmo aglomerado de gente? Então é muito melhor que esse povo saia para a rua e fique na rua do que preso dentro do aglomerado lá de gente ali, porque vai haver muito mais contaminação. Então, esta ideia de prender as pessoas dentro de casa é uma ideia assim meio planejada no mundo espiritual, nas coisas más, nas regiões malignas do mundo espiritual, querendo prender as pessoas em casa. Eu vou falar um pouco sobre isso, levando em consideração, trazendo para vocês agora o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, aqui a notícia nos diz aqui, NJ Town, cidade de New Jersey, resorts to take os recursos que eles têm para... Eles apelam, então, para os drones para poder reforçar essa distância social. Então, aqui está, assim, bem rígido mesmo. Ontem já se determinou que até a construção civil, que ainda estava em andamento agora, só construção civil de essencial, de emergência, é que pode estar em ação. Então, está mesmo no lockdown do estado de New Jersey, e a polícia desce com o drone para poder, onde tem um amontoado de gente junto, desce polícia com drone. Aqui perto da minha casa tem um conjunto de apartamentos, inclusive um dos meus filhos mora nesse conjunto de apartamentos, e às vezes os jovens, né, descem e ficam ali pelos pátios, pelas áreas comuns do conjunto de apartamento, do condomínio, e o que está acontecendo é que a polícia, daqui de casa a gente escuta quando o drone desce ali e começa pelo drone avisar, cada um para sua casa, espalhem-se, não pode ter ajuntamento. Então está havendo isso, um esforço muito grande. Então, essa questão do coronavírus veio para se cumprir uma agenda que está sendo elaborada há tempos, que é uma agenda para reformular o mundo que vivemos, reformular a sociedade em que nós vivemos. E isso vem de longe. Esse planejamento vem de pouco a pouco, e de vez em quando a gente recebe um alerta daqui, um alerta dali, que essas coisas estão acontecendo. O objetivo é o quê? Trancar as pessoas dentro de casa para tornar essas pessoas dependentes do governo. É isso que querem fazer. Governos querem que o povo dependa do governo para tudo. Daqui a pouco, ricos ou pobres, todos vão estar dependendo do governo para as coisas mais essenciais da vida, que é alimentação e água para beber. Vai depender que o governo distribua para o povo. Então, veja,
Governos que podem fazer isso estão tomando a dianteira e estão colocando leis. Daqui a pouco vem uma lei marcial. Aí, quando a lei marcial entra em efeito no país, é bom notar que a lei marcial ela suspende a Constituição por uns tempos. Aí vai uma mensagem para o povo no Brasil que está querendo que Bolsonaro determine o isolamento total, etc. Olha, para ele determinar isso, então ele vai ter que evocar uma lei marcial, suspender os direitos constitucionais, porque o direito de ir e vir é um direito constitucional. Então, a saúde pública ela pode recomendar ficar em casa, mas os governos determinarem que são obrigados a ficar em casa, eles estão ferindo um direito constitucional. E o problema todo é que nós estamos aceitando isso. Criar uma situação, veja, isso foi criado no inferno. Criar uma situação de tal forma que fica difícil a gente querer resistir. Porque assim, vou resistir a esta norma, a essa determinação inconstitucional de que eu não posso sair de casa, mas e se eu sair e me contaminar? Aí, a opinião pública manipulada pela imprensa, ela vai sim reforçar esta ideia de lei marcial para poder ficar dentro de casa. Essa ideia de que os governos têm autoridade de quebrar os nossos direitos constitucionais, o direito de ir e vir, esta liberdade constitucional, uma liberdade sagrada, que é o direito de ir e vir, esse direito já foi cerceado. Já não temos mais o direito de ir e vir, já não temos mais o direito de nos reunirmos. Isso é um direito constitucional, isso é cláusula pétrea de uma Constituição democrática, é o direito do povo ir e vir, se ajuntar, conversar, falar, reunir, cultuar, mas isso foi nos tirado e nós ficamos assim sem poder reagir, porque reage e arrisca-se a contaminar. O que fazer agora? Então veja alguma coisa orquestrada. Não pense que esse coronavírus escapou por acaso e não pense que só a China sabe disso. Muita gente mais sabia, sim. Governos sabiam, sim. O que eles não querem é que o povo seja livre. Quando algum governo decide que não vai seguir esta recomendação esquerdista de que tem que trancar o povo em casa, porque o interesse da esquerda é esse. Manter o povo dependente do governo, criar um povo dependente do governo, o povo ficar quieto em casa, criar no povo a insatisfação, criar no povo a revolta, para daqui a pouco a propaganda comunista, que já começou a circular aí no Brasil principalmente, a propaganda comunista está circulando, então o povo vai dentro de casa recebendo esse tipo de propaganda até o povo chegar a um ponto que vai clamar por isso, por uma mudança de mundo, e aí aceitar que a China comunista invada o Brasil. Então que o nosso exército tome uma posição. E olha que eu estou começando a temer pela lealdade do nosso exército para com isso. Então nosso capitão Bolsonaro que tome um posicionamento firme mesmo. Porque a China, ela está fazendo propaganda do seu exército. Está tentando fazer inveja no nosso exército, do exército deles, ter inveja deles, para chegar a um ponto de dizer, puxa, se a China vier para cá, vai nos dar o mesmo poder que eles têm lá, vai nos capacitar, vai melhorar tudo para nós. Cuidado, gente, cuidado com o comunismo. Eu conheço os maiores países comunistas do mundo. Não maior em tamanho, mas forte em comunismo. Cuba, conheço bem Cuba, conheço Rússia, conheço China, conheço nas origens. Estudei, no meu tempo de estudante, estudei Lenin, Marx, Stalin, li a biografia desses homens e sei o que eles são capazes de fazer por causa do poder. E depois de assumir o poder, um grupo pequeno domina e o resto é escravizado. Tá
bom? E não pense que essa turma que anda aí sem terra, sem teto, fazendo barulho, que vocês vão ser os dominadores. Não, os dominadores serão os que estão em cima, te dando pão com mortadela, para você sair gritando pela rua aí e levantando bandeira vermelha. E os que te dão pão com mortadela vão ser chefe, você vai ser escravizado. Então devemos tomar muito cuidado, porque isso aí é um preparo espiritual. Há um lado espiritual terrível. Deixe-me passar para o próximo slide aqui, onde nós vamos ver o que é isso aí. Esse monumento é um monumento a cerca de 70 milhas de Atlanta, na Geórgia. São chamados como Georgia's Guidestone, as pedras guias da Geórgia. Esse monumento foi construído por uma pessoa que apenas se apresentou com um cognome, com uma alcunha de Christian. Era apenas um cognome. Ele exigiu que não fosse identificado. A empresa, ele contratou uma empresa de mármores e granitos, polimentos de mármores e granitos, para levantar esse monumento aí, e gravar neste monumento, as 10 regras básicas para o mundo seguir depois do que ele chama de Doomsday, do dia D, do dia, digamos, do apocalipse. Esse Doomsday é mais no sentido de apocalipse mesmo, depois do caos, quando o mundo chegar ao caos, que o mundo tiver de recomeçar, então ele coloca aí, essa está nas 8 línguas principais do mundo, está aí as 10 regras básicas, e dentre essas 10 regras básicas, eles mencionam algumas que é reduzir a população do mundo a 500 milhões. Veja ao absurdo que chega reduzir uma população, ou seja, reduzir para menos de 10% do que é a população do mundo atual, para manter um equilíbrio com a natureza, que deveria estabelecer uma harmonia de uma língua só no mundo inteiro. Além do mais, deveria estabelecer uma só religião, a forma de pensar, e etc. Então vão estabelecendo essas normas aí. Quem pôs isso não se identificou e até hoje ninguém faz ideia de como gastaram na época perto de $200 mil para erguer este monumento aí e deixar esse monumento. Esse monumento tem algumas particularidades e quando eu puder viajar eu vou lá fazer um vídeo, para não ficar copiando vídeo de outros na internet, mas se você procurar as pedras da Geórgia, você vai verificar isso aí e descobrir a realidade, a veracidade desses fatos aí. Mas eu vou lá. Ele tem alguns pontos distintos, que é um orifício no centro dele, à altura mais ou menos dos olhos de uma pessoa de estatura mediana, porque desse orifício pode, de um lado, a qualquer dia no momento do nascer do sol, vai sempre ver o nascer do sol, pelo outro lado vai sempre ver o pôr do sol. No teto há um outro orifício na parte superior, onde a pessoa consegue sempre durante a noite localizar a estrela do norte. Então, the North Star, que é a estrela do norte. Então, é um monumento construído com uma ideia futurística de que o mundo terá que ser resetado, terá que ser recomeçado em algum dia. Esse mundo vai ser recomeçado e essas pedras aí ele deixa como um monumento. A gente sabe que isso aí, ao longo da história, o ser humano sempre tem procurado deixar algum monumento para a posteridade, para que no futuro alguém saiba que por ali passou uma civilização. Mas o que nós olhamos neste monumento aí é a coincidência muito grande com o que a Bíblia fala do tempo do anticristo, como as coisas acontecerão no tempo do anticristo, quando se levanta então a besta, o falso profeta e o anticristo para governar o mundo. Então, sim, esse mundo está, sim, caminhando para um final. Esse mundo está caminhando, sim, para os acontecimentos do Apocalipse se tornarem uma realidade. E esses fatos aqui acontecendo, nós hoje, presos dentro de casa, querendo ou não, a gente
tendo que cumprir a vontade do governo, porque há um apoio popular para isso. Há um vírus circulando que nos prende em casa. Então não se trata de o governo baixar uma lei. De agora em diante todos são obrigados a ficar dentro de casa porque eu, o governo, falei. Não. Criou-se uma situação que nós não temos como. Nós temos que até recomendar a gente. Fiquem mesmo. Fiquem mesmo porque, de alguma forma ou de outra, tem um vírus solto lá fora para isso. Então, olha, parabéns àqueles países que decidiram não entrar nesta mesma onda deste reboot do mundo, desse recomeçar do mundo, e já prender o povo dentro